E aí galera, beleza? Bom, hoje é uma aula diferente, nós vamos falar um pouco mais avançado, que é a parte de dinâmica. Tomás, mas que parte? Porque a dinâmica é grande pra caramba. Sim, nós vamos dar um pulo à frente por conta de algumas questões, mas depois eu coloco alguns vídeos falando um pouco mais dos conceitos fundamentais da dinâmica. Para você que já sabe o assunto, que nós já estamos trabalhando, o que acontece? Dinâmica está relacionado com o estudo, agora não mais daquela parte dos movimentos, dos corpos e tudo mais, agora sim o que leva, o porquê, né, do movimento. E em específico nós vamos falar de uma composição mais global da dinâmica. Para você que já entende do assunto que eu já estou falando, o que acontece? Para você que não se preocupe que eu vou lançar no futuro os vídeos referentes a isso, a esse conteúdo, tá bom? Mas o que acontece? Então, inicialmente nós temos um corpo que estava em repouso ou em movimento, sofreu uma força e essa força deu um novo movimento para o corpo. Se ele estivesse em repouso e ganhou uma força, ele começou a se movimentar, foi acelerado. Se ele estava em movimento retilíneo uniforme, sofreu uma outra força para parar ou acelerar mais, então ele partiu para de novo um movimento acelerado ou desacelerado. Sendo assim, você está estudando agora a dinâmica, o que dá essa ideia de o motivo da mudança dos comportamentos dos movimentos, beleza? Bom, aí o que acontece? Falou sobre isso, explica tudo a teoria falando sobre isso, e aí vem agora a parte fundamental da dinâmica, que é as leis de Newton, né? Lei da inércia, princípio fundamental da dinâmica, a segunda lei de Newton, e a ação e reação, a terceira lei de Newton. Estudou isso daí, nós temos o quê? Temos as forcinhas de cada corpo, as forças fundamentais. Massa, se o corpo tem massa, então ele vai ter força-peso. Se o corpo está numa superfície de contato, então ele vai ter uma força normal. Se o corpo está sob a tensão de um fio, então ele vai ter uma tensão ou tração. Se o corpo está numa superfície e tem atrito, né, então ele vai ter a força de atrito. E agora, Tomás, como é que eu vou fazer? Agora nós vamos pegar tudo isso daí, que você viu num plano horizontal, né, o corpinho de forma horizontal, e agora vamos colocar ele num plano inclinado. Ou seja, antes ele estava na forma horizontal, agora nós vamos dar uma angulação a essa superfície que ele estava se movimentando. E aí que vem o boom da coisa, beleza? Bom, então o que nós temos? Nós temos uma superfície com atrito e sem atrito. De forma mais fácil e clara, nós vamos estudar primeiro sem atrito, beleza? Então, sem atrito, o que nós temos? Vamos aqui dimensionar ou mostrar para você quais são as forças atuantes no sistema. Então, primeiro, sem atrito. Se o corpinho ele tem uma massa M, ele vai ter o quê? Exatamente, força-peso. Ok? Se esse corpinho está numa superfície de contato, mesmo sem atrito, ele vai ter a força normal, que está de forma perpendicular com a horizontal, ou com a superfície de contato. Força de normal. Beleza? E agora com atrito. Mesmo corpinho, mesma massa, então ele vai ter também a mesma força peso. Se está numa superfície de contato, uma força normal. Agora ele tem uma superfície com atrito. E aí que vem a questão. Se eu dou uma inclinação para esse plano, teoricamente esse corpinho vai descer. Então, se ele vai descer, ele vai ter uma força de atrito contrário ao movimento, que vai estar aqui embaixo. Força de atrito, o famoso FAT. E aí você já viu muito bem lá na parte de estudo dos vetores, associado à trigonometria, que para fazer o estudo desses movimentos aqui, né, desses comportamentos, nós temos que olhar para as suas respectivas direções. Então, por exemplo, minha força normal está numa direção totalmente diferente da força peso. Então tem que tentar correlacionar essas duas forças. Da mesma modo, essas três forças aqui. E aí o que a gente tem que fazer? É a famosa decomposição dos vetores. Então o que eu vou fazer?
vou escolher um outro eixo aqui. Nesse caso, o meu eixo de referência está associado ao eixo atribuído à força normal. Então aqui vai ser a minha vertical e agora aqui vai ser a minha horizontal. Então você vai ter essas forcinhas aqui agora. Então aqui eu tenho o eixo vertical. Deixa eu apagar isso aqui para não embolar. Eixo vertical, eixo horizontal. No eixo vertical eu tenho o famoso PY e no eixo horizontal o famoso PX, ok? Então eu tenho uma força PX e uma força PY. Do mesmo modo aqui, então você vai ter uma força PY e a força PX. Ok? Então, mas sempre vai ser isso? Não. Sempre não. Você pode colocar qualquer eixo que for melhor para você. Só tem que tomar cuidado com o ângulo associado. Ok? E aí uma observação aqui é o seguinte. Quem é o PX e quem é o PY? Lá da matemática, você vai ver aqui o PX e o PY. Bom, então como é que vai ser o PX e o PY? Está associado ao ângulo associado a esse θ aqui, beleza? Então o PY vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa P, logo você vai ter o cosseno. Então aqui vai ficar P cosseno de θ. Se já tem o cosseno de θ, no outro vai ser o P seno do ângulo θ. Isso vai servir tanto para com atrito e sem atrito, nessas condições aqui, ok? Tá. E agora, Tomás, o que eu tenho que fazer? Aí você tem que analisar para onde o corpo está indo, se ele está em repouso ou não, e você vai associar as forças atribuídas aqui no seu sistema. Lembrando que o somatório das forças tem que ser igual à força resultante para qualquer eixo. E a força resultante é definida como massa vezes a aceleração. Assim, isso aqui é a famosa segunda lei de Newton. Ok? Bom, galera, é isso. Aqui é a parte fundamental do plano inclinado. Não tem muito mistério sobre isso. E eu vou partir agora para os vídeos seguintes, né? Procura aí, que você vai ter um exemplo para esses casos aqui, ok? Até mais!